O tema morte e ressurreição, baseado na Bíblia Sagrada, é profundamente simbólico e traz uma mensagem de esperança, redenção e renovação espiritual. A morte e a ressurreição são conceitos centrais na teologia cristã, refletindo tanto a morte física quanto a espiritual e a promessa de vida eterna. A seguir, desenvolvo esse tema com base nos ensinamentos bíblicos. 1. Morte, o preço do pecado e a separação de Deus. Na Bíblia, a morte é primeiramente apresentada como consequência do pecado original. Em Gênesis, Deus instrui Adão e Eva a não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, alertando que, se o fizessem, certamente morreriam. Gênesis 2:17. O pecado de Adão e Eva resultou na morte espiritual, uma separação entre a humanidade e Deus, e posteriormente na morte física, que entrou no mundo como uma consequência do pecado. O apóstolo Paulo explica isso de maneira clara. Por isso, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Romanos 5:12. A morte, então, é vista como o efeito direto da separação do homem de Deus, e o caminho do pecado leva inevitavelmente à morte. Ezequiel 18:4. 2. A morte de Cristo, o sacrifício perfeito para a redenção. A morte de Jesus Cristo, conforme revelado nos Evangelhos, é o ponto culminante dessa narrativa. Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz para pagar o preço pelos pecados da humanidade, oferecendo uma solução para a separação entre o homem e Deus. Em Isaías 53:5, o profeta descreve o sofrimento do Messias. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No Novo Testamento é revelado que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. A morte de Jesus na cruz não é apenas uma morte física, mas um sacrifício espiritual que restaurou a relação entre Deus e o homem. Ele se fez pecado por nós, 2 Coríntios 5:21, e morreu para que todos pudessem ser perdoados e reconciliados com Deus. A morte de Cristo é vista como o momento em que o preço pelo pecado foi pago, e essa morte abre caminho para a salvação de todos que creem nele. 3. A ressurreição de Cristo, a vitória sobre a morte e a promessa de vida eterna. A ressurreição de Jesus, no terceiro dia após sua morte, é o evento que confirma a vitória sobre a morte e o pecado. Ela é o centro da fé cristã, pois como Paulo escreve em 1 Coríntios 15:17, e se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, ainda estáis em vossos pecados. A ressurreição de Cristo é a garantia de que a morte não tem a palavra final. Jesus venceu a morte e, ao fazê-lo, oferece aos crentes a promessa de vida eterna. Em João 11:25-26, Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. A ressurreição também simboliza a nova vida para os que estão em Cristo. Em Romanos 6:4, Paulo escreve: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. 4. A morte e ressurreição no contexto da transformação espiritual. A morte e ressurreição, conforme revelado na Bíblia, não se limitam à morte física, mas também envolvem uma transformação espiritual. O apóstolo Paulo fala sobre morrer para o pecado e viver para Deus. Considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6:11. O crente em Cristo é chamado a morrer para a velha natureza pecaminosa e a viver uma nova vida em Cristo, ressuscitado e transformado. A morte de Cristo na cruz oferece perdão e reconciliação com Deus, e a ressurreição é a garantia da renovação espiritual. A morte do pecado e a ressurreição da vida nova em Cristo são experimentadas espiritualmente na vida de todo cristão que o sacrifício de Jesus e busca viver de acordo com sua vontade. 5.
a esperança final, a ressurreição dos mortos e a vida eterna. A Bíblia também ensina que no fim dos tempos, todos os mortos serão ressuscitados. Aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados para a vida eterna, enquanto aqueles que não o conheceram enfrentarão a condenação eterna. João 5, 28, 29, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Essa ressurreição final é a culminação da esperança cristã, a vitória definitiva sobre a morte e a entrada na plenitude da vida eterna com Deus. Em Apocalipse 21, 4, é revelado que, após a ressurreição dos mortos e o juízo final, Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e a morte já não será, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Conclusão: a morte e ressurreição como símbolos de esperança e renovação. A Bíblia ensina que a morte não é o fim, mas um ponto de transição. A morte de Cristo é o sacrifício que abre o caminho para a salvação. E sua ressurreição é a promessa de uma nova vida, tanto espiritual quanto física. A morte e a ressurreição de Cristo não apenas oferecem perdão para o pecado, mas também nos convidam a experimentar uma transformação interna, ressuscitando para uma nova vida em Cristo. E, finalmente, para a vida eterna. A morte e a ressurreição, portanto, não são apenas eventos históricos, mas também realidades espirituais que tocam a vida de cada cristão, trazendo uma esperança indestrutível de renovação e redenção.